Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo enfeite de porta. É uma peça muito rápida e fácil de fazer. Se você quer fazer esta aula junto comigo, nós temos o molde dele à venda lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta e comentem. Então, vamos começar? Então, eu vou começar passando o molde para o tecido. Aqui eu tô usando um Microsoft na cor cru. Eu vou passar o corpinho com a caneta fantasma ou caneta mágica, né? Vou riscar todo ao redor do molde. Esse molde, ele já está completo com os pezinhos e com os bracinhos. É tudo junto. Então, vou riscar ao redor e vou costurar no risco. Aqui eu tenho a cabeça, também as orelhinhas já estão também juntas aqui com a cabeça. Eu vou riscar ao redor e também vou costurar no risco. Aqui eu tenho a fuça. A fuça eu peguei um tonzinho de bege, um pouquinho mais escurinha, para dar uma realçada aqui. Ó, é um tonzinho a mais, é um tom bege. E também vou passar o risco e vou também na máquina costurar aqui no risco, tá? Então, eu vou fazer toda a costura e eu já vou recortar essas peças. Já costurei, já recortei ao redor. E agora nós vamos fazer uma abertura para poder desvirar e encher essas peças. Então, aonde tiver no molde aqui abrir, vai ser uma marcação, né? Vai ser aonde a gente vai abrir, ó. Aqui, então, eu fiz uma marcação. E aqui eu vou pegar essa parte, só uma das partes, tá? Tem que cuidar para não cortar a outra parte de baixo. Então, eu vou levantar essa parte aqui e eu vou recortar um pouquinho. Fazer um piquezinho aqui. Eu vou abrir um pouquinho, não precisa ser muito grande, tá? Porque aqui depois vai ficar a cabeça. Então, nós vamos abrir também aqui, ó, que eu já abri. E na fuça também. Depois nós vamos costurar, né? Nós vamos fechar essa abertura. E aí a gente pode colocar a fuça aqui, ou também poder colocar na parte do corpo também, aonde tá aberto. Então, vamos desvirar. Começo empurrando aqui essas partes primeiro. Fica mais fácil. E a gente vai lá nessa abertura e vamos desvirar. Vamos devagarinho, né, para não fazer essa abertura ficar muito grande. A cabeça também, nós começamos aqui pelas orelhas. Vamos até lá na abertura. E a fuça também. Então, agora que já está desviradas, nós vamos começar a encher essas peças, tá? Eu vou pegar a fibra siliconada e vou começar a encher o corpinho. Já enchi o corpinho e a cabeça e a fuça. Aqui nas orelhas, eu gosto de fazer um pontinho para dividir a orelha da cabeça. É somente um pontinho mesmo, ó. Venho com uma linha um pouquinho mais resistente. Eu começo lá por trás, volto aqui e faço um pontinho um pouquinho mais larguinho e vou até lá atrás. E aqui eu amarro, para dar um formato aqui da orelhinha, né? Dar uma divisão. Só para dar esse formatinho aqui, ó, das orelhinhas, tá? Agora eu vou fazer também os detalhes aqui nos pezinhos e nas mãozinhas do coelhinho, né? Ou patinhas. Então, eu vou fazer assim, vou começar por aqui. Começo com a linha aqui embaixo. Eu tô usando uma linha de pesponto, uma linha um pouco mais grossa e mais resistente.
na cor caramelo eu tô usando. Pode ser também uma cor marrom, tá? Fica bonito também. Então, ó, eu voltei, né? Lá pra baixo, voltei aqui pro começo. E volto aqui e arremato aqui atrás. Eu pego essa linha, passo aqui por dentro, aqui onde eu fiz o nozinho, e saio lá no outro lado. Ficou assim. Vou fazer a outra para ver se, para vocês pegarem bem, ó. Começo aqui, mais ou menos eu meço, né, onde eu quero que fica a patinha, ó. Começo aqui. Vou aqui. É sempre bom fazer o lado direito, né, aonde a gente vai colocar a cabeça, né, que é onde eu fechei aqui aonde estava aberto para encher. Então, ó, volto aqui. Vou até lá no comecinho aqui, onde eu terminei. Dou uma puxadinha, volto e faço o arremate aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito aqui nas patinhas, tá? Nas traseiras. Aqui na fuça, eu vou amarrar no meio. Aqui, ó, eu fechei todas, eu esqueci de mostrar, né? Eu já fechei todas as aberturinhas, tá? É simplesmente só fazer uns pontinhos aqui pra fechar. Fechei aqui também, ó, nas três que ficaram abertas eu já fechei. Então, aqui eu só vou amarrar pra fazer essa divisão da fuça. Ficou assim, e depois nós vamos colocar aqui. Eu também vou fazer já onde vai os olhinhos, aprofundar, que depois eu vou colar os olhinhos ali. Eu vou usar essa parte aqui, porque essa aqui eu deixei aberto, né, que eu costurei, eu vou colocar aqui no corpinho. Então, eu vou fazer essa parte aqui da frente. Então, eu vou colocar aqui a fuça, aonde eu quero a fuça, e eu vou ver aonde eu quero o meu olhinho. Então, eu vou colocar aqui. Eu posso até colocar um alfinete para ser melhor. Mais ou menos bem aqui na fuça aqui em cima, ó. No alto aqui. 2,5 dedos da orelha até onde eu coloquei o olho, tá? Então, venho aqui com a agulha aqui atrás. Saio aqui, posso tirar o alfinete, volto, não volto no mesmo lugar, eu deixo um pouquinho, um espaçozinho ali, volto aqui atrás. E eu amarro, para dar a profundidade do olho. Faço a mesma coisa no outro lado. Ó, ficou assim, ó. Ele ficou com o olhinho, vai ficar aprofundado assim, tá? Não vai ficar aquele olho esbugalhado. Tá bom? Que eu não gosto muito daquele olho que fica esbugalhado, né? Assim ele dá uma profundidade no olhar. Então, aqui eu vou terminar de fazer as patinhas, né? E depois nós vamos começar a fazer os acabamentos aqui de colagem. Agora nós vamos colar a cabeça. Aqui eu vou pegar onde eu fiz o acabamento aqui, né? Onde eu fiz aquela abertura e costurei. E aqui também tá essa abertura, né? Então, nós vamos pegar esse lado, tá? Não vou pegar esse lado que tá bonito. Vou pegar esse aqui e a gente vai colar essa parte em cima dessa costura. Tá mais um pouquinho de cola ali. E a gente vê aonde que a gente vai colocando a cola. Segura um pouco até a cola esfriar. Vou colocar os olhinhos já também. Os olhinhos eu uso esse aqui, que tem esse parafuso, né? Aqui eu corto esse parafuso, porque não é uma peça para criança, né? Uma peça decorativa, então nós não precisamos usar a trava.
Então, eu corto e colo aqui, onde a gente aprofundou os olhinhos. Cuidado para não colocar muita cola, para não vazar a cola para fora, né? Senão fica feio. A fuça também, ó, eu também cortei, tá? Ela também tinha um parafuso, e eu também cortei. Eu uso essa aqui de plástico. E aqui, a fuça que a gente fez, eu também vou colocar essa parte, né, da costura pra dentro. Então, eu vou posicionar aqui, bem no meio. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola no outro lado. Eu vou colocar pouca cola, porque eu vou costurar ao redor aqui. Que eu não gosto que ela fica muito pra fora, então eu gosto de costurar. Porque se colocar muita cola aqui, a cola pode vazar pra fora e não ficar bom acabamento, tá? Eu gosto de fazer assim, mas você pode usar somente a cola também, tá? Aí eu venho com a agulha, né, e vou dando uns pontinhos tudo ao redor. E a fuça eu vou colocar aqui no meio. Então, aqui é opcional, você pode ou costurar ou somente colar, tá? Eu vou costurar depois, né, pra não perder muito tempo agora. Eu só vou dando os pontinhos, como eu falei, né? Pego a agulha, eu vou colocando assim, ó, e eu vou dando os pontinhos ao redor. Até melhor, às vezes, antes de colocar a cabeça, já costurar essa parte, tá? Então, essa parte eu vou fazer depois, pra o vídeo não ficar muito longo aqui. Aqui tá pronto, e aqui também tem o rabinho dele, né? Que eu peguei um círculo, fiz um alinhavo ao redor. Ele vai ficar como se fosse um fuxico. Vou pegar a fibra, vou colocar dentro e fechar. E nós vamos colar aqui atrás, né? Bem no meio. Aqui a gente pode ver o meio da orelha aqui. E vamos colocar o rabinho bem aqui no meio. Também é opcional, você pode colar ou também você pode costurar. Eu vou colocar um pouquinho de cola no meio. E depois eu posso vir também com agulha e costurar ao redor. Mas só com a cola também já fica bom, né? Só que aí tem que colocar um pouquinho mais de cola aqui, né, no meio aqui, para não ficar muito para cima, ó. Então, se for só usar cola, coloca um pouquinho mais e fica segurando. Esse coelhinho, ele tá segurando uma plaquinha na mão dele. Então, agora nós vamos fazer essa plaquinha, tá? Com as cenourinhas. Então, vou começar aqui com a cenourinha. Você vai receber o molde da cenourinha. É uma vez só esse molde, tá? Uma vez tecido, assim, ó. Não são duas vezes assim, tá? É uma vez só. Porque você vai pegar e vai dobrar, assim, e vai costurar aqui. Porque se fazer duas vezes assim, vai ficar uma cenoura bem maior, né? Se quiser fazer uma cenoura grande, até pode fazer assim. Mas aqui ela vai ficar com a costura somente de um lado. Então, você vai fazer assim, né? Pode até dobrar o molde, se quiser, né? No tecido. E dobra de tecido. Ou senão, você já corta uma vez só, que já vai estar certinho, né? Pra fazer a cenoura. Então, tá. Costuramos aqui. Vai ficar assim. Eu enchi, tá? Coloquei a fibra aqui dentro. E aqui em cima eu vou fazer um alinhavo aqui, né? Uma linha um pouquinho mais resistente, eu uso a linha de pesponto. Para quem não sabe o que é linha de pesponto, é uma linha que é para fazer calça jeans, sabe? O pessoal usa assim, que é uma linha mais resistente. E eu uso aqui sempre essa, que ela é uma linha bem boa, porque ela não arrebenta tão fácil quando a gente puxa, né?
Tem também em novelos grandes, assim, né? Que essa aqui é para quem faz confecção, né? De roupas, de calça jeans. E também tem em menores, assim, né? Retrós menores. Então, também pode ser aqueles menores, tá? Tem de várias cores, né? Como eu uso bastante essa cor, então eu já tenho um cone maior. Que aí rende bastante. Tá, então eu fiz o pesponto ao redor. Quando eu chego aqui, eu fecho, amarro aqui. Deixo um pouquinho abertinho aqui, tá? Pra poder colocar as folhinhas. Não precisa amarrar, franzir até o final. Amarro bem. E no molde, você vai receber também o molde da folhinha, tá? Que essa aqui é uma folhinha que eu fiz aqui, porque vai também junto no molde. Eu aqui não vou botar folhinha na minha, eu vou colocar esses verdinhos aqui, ó. São verdinhos que a gente compra com flores, né? E daí a gente tira essa partezinha e faz aqui para dar as folhinhas da cenoura. Você não vai conseguir comprar isso aqui assim, tá? Isso aqui vem junto, geralmente vem junto naqueles buquê de flores. Aí eu pego e tiro. Tem de vários tipos, né? Às vezes tem um pouquinho mais fininhas. E daí eu gosto de usar esse aqui. Mas você pode fazer também, se não tiver isso, pode fazer com uma folhinha de tecidinho, ó. Vai ficar assim. Aí você pode colocar 2 folhinhas, né? Pra ficar mais bonitinho. Então, aí é opcional. Tô dando 2 opções pra vocês, tá? Essa minha aqui eu vou fazer com essas folhinhas. Coloco um pouquinho de cola aqui e coloco lá dentro. Ó, fica bem bonitinha, né, também. E aqui eu colo uma palhinha aqui de ráfia, né? Eu fiz um lacinho aqui com aquelas palhinhas ráfia, para dar um acabamento. Então, eu vou fazer 3 cenourinhas iguais, tá? Que o nosso enfeite, ela vai com 3 cenourinhas. Aqui, eu vou fazer a parte da plaquinha. Ele tá segurando uma plaquinha, então esse aqui é o molde da plaquinha, tá? Que vai com vocês lá, né? Vai esse modelo aqui. Se vocês tiverem uma plaquinha de MDF, também pode ser, tá? Eu aqui vou usar o tecido para fazer, porque às vezes você não tem ou mora em algum lugar onde não acha essas plaquinhas, né, de MDF. Então, você pode fazer de tecido. Então, aqui tá o tecido duplo, 2 vezes. Eu coloquei o molde em cima, risquei. E esse eu fiz do lado direito, tá? Eu costurei ele do lado direito mesmo. Deixei uma aberturinha aqui embaixo para poder desvirar. Aliás, para poder encher, porque não vai ser desvirado, desculpa. Para poder encher, né? Então, ó, vai ficar assim. E eu recortei com a tesoura de picote aqui ao redor. Ah, mas eu não tenho tesoura de picote. Então, você pode fazer do avesso, né? Costurar e desvirar normal. E aí, pode fazer até um acabamento, né? Com a máquina de costura para dar uma bordinha, né? Mas pode fazer do lado direito também. Eu aqui fiz assim, porque eu achei que vai ficar bem bonitinho, tá? Então, aqui, eu vou encher toda essa plaquinha. Vou encher com a fibra. Colocando bem nos cantinhos, tá? Primeiro, a gente sempre coloca bem nos cantinhos. Fica bem firme. Ó, já coloquei toda a fibra, então eu dou uma amassada, assim, dou uma moldada, tá? Nessa fibra. Pra que ela se assente bem lá dentro. E aqui nessa abertura, onde eu deixei, né, pra entrar, pra gente colocar a fibra, aí eu vou na máquina e termino de costurar essa partezinha aqui, tá? Não consegui na máquina, pode fechar a mão também. Aqui ao redor, eu até fiz um pouquinho de maquiagem. Você também pode fazer com tinta. Se quiser fazer com maquiagem, é só passar, né, assim.
Se você quiser fazer com tinta também, eu vou dar mais uma opção aqui. Aqui eu peguei tinta marrom de tecido. Dá essas opções porque às vezes, né, você não tem essa tinta em casa, né? Então, quer fazer logo, daí para não ter outra opção. Então, tem a maquiagem e tem a tinta marrom. Eu molho aqui o pincel, né, na tinta, tiro o excesso e aí eu venho passando também toda a costura. Esfumaçando um pouco, tá? Não precisa ser muito, mas pode também ser feito com o blush, tá? Pode ser um blush mais escurinho, marrom, se você tiver. Sempre tira o excesso para não ter problema, às vezes, de ficar demais, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos, assim, esfumaçando. E também, se quiser deixar sem nada, também pode deixar, tá? Pode deixar só o tecido, sem fazer essas sombras. Mas com o blush também, ele já fica uma corzinha bonita. Então tá, terminei aqui, fechei, né? Fiz essa parte. Aqui você pode colar um letreiro Feliz Páscoa, tá? Como eu fiz aqui. Ó, esse aqui já tá pronto, aqui é que eu fiz pra já mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei um letreiro Feliz Páscoa de MDF, tá? Então, ou você tiver habilidade em fazer com a mão, também pode fazer. E agora nós vamos fazer então essa parte agora dessa decoração aqui das cenourinhas. Aqui eu tenho um arame galvanizado, eu acho que é o número 24 esse, ele não é muito grosso e nem muito fino, mas ele também se molda, tá? Então eu vou pegar aqui uma caneta, eu vou deixar uma partezinha aqui sem fazer, ó, vou começar aqui, vou deixar mais ou menos 3 dedos. Vou começar aqui a enrolar aqui na caneta, ó. 1, 2, 3 vezes. Aqui eu peguei um arame menor só para mostrar para vocês, tá? Mas aí vai a medida do arame e depois vai lá junto no molde. Então eu fiz aqui nesse lado, abro um pouquinho. E eu vou fazer aqui nesse lado também. 2, 3. Ficou bem menor esse arame. Só para vocês verem como eu faço, tá? Então, fiz aqui o arame. Vou pegar a cenourinha, que eu já tenho pronta, e vou amarrar nessa peça de arame. Que eu peguei uma linha, pode ser um cordãozinho. E eu vou só amarrar aqui, ó. Faço um nozinho aqui. Então, aqui eu só tô mostrando como eu fiz, tá? O arame, ele vai ser maior, né? E aqui eu vou colocar as 3 cenourinhas iguais, como eu fiz aquela ali, ó. Coloquei as 3 cenourinhas, tá? Agora, como eu coloco aqui? Aqui eu vou pegar aonde eu vou colocar e eu vou... Deixa eu ver, eu vou furar ele. Vou furar ele daqui do direito pro avesso, tá? Então, eu vou medir aonde eu quero. 2 dedos. 2 dedos, só que aqui vai ser um pouquinho mais pra dentro, porque o meu arame, ele ficou menorzinho, tá? Então, ó, vou só, simplesmente vou furar o tecido. Esse tecido aqui que eu tô usando, acho que eu esqueci de falar, é um tricoline. É o tecido pele do Fernando Maluhy, ele é o mais escurinho, tá? Acho que é o número 3, eu acho. Ele é um pouquinho mais escuro, tá? Mas pode ser qualquer outro tricoline também. Ah, quer fazer de feltro? Pode fazer de feltro também, tá? Fica bonito também. Então tá, furei aqui, ó, vim aqui no outro lado. Eu vou pegar alicate, fazer um pouquinho menos aqui, ó. E vou dobrar ele pra fechar ele aqui, ó. Então, ele vai ficar fechadinho, ó. Fechou ali e ele vai ficar assim. Eu vou fazer dos 2 lados iguais, tá? E aqui também, do mesmo jeitinho, né? Vou pegar aqui, medir dos 2 lados, tirar a fibra de dentro aqui pra não... Fica mais fácil. Furou aqui, agora eu venho
e fecho. Aqui. Então, esse aqui ficou apenas com uma cenourinha, né? Mas aqui eu fiz um modelo já com as 3 cenourinhas. Então, colei esse de MDF, coloquei umas cenourinhas aqui do lado para dar um detalhe. Você pode colocar joaninha, né? Pode colocar umas borboletinhas. Aqui eu fiz um lacinho, né? De juta laranja aqui. Pode fazer também só com a palha, com a ráfia. E aí eu colei aqui em cima para dar acabamento. Coloquei nos 2 lados. Aí a decoração, né? Você pode colocar o que você gosta, o que você tem em casa, botãozinhos também. E agora nós vamos colocar na mão do coelhinho. Aqui eu vou costurar também na mão do coelho, tá? Posso colar? Pode colar também, tá? Pode pegar cola e colocar aqui. Mas eu vou costurar, porque às vezes você coloca na porta de casa e acontece de ser muito quente, né? Muito calor, e às vezes a cola pode soltar. Eu pego ali na patinha, né? A linha, passo aqui. Volto aqui e amarro. Agora vamos colocar a outra também. Aqui atrás, ó, também eu coloquei uma argolinha. Essa argolinha aqui é aquelas argolinhas acrílicas de cortina, ou tem vários tamanhos. E eu peguei a menorzinha aqui e eu coloquei aqui para poder colocar na porta, né? Então, às vezes tem lá o parafuso na porta e para poder colocar, então eu coloquei essa argolinha. Se não tiver argolinha, pode colocar um cordãozinho também, tá? Pode fazer até com a mesma linha, pode fazer um detalhezinho aqui, né? Faz assim, uma argolinha aqui, costura aqui, faz o acabamento. Pode ser feito também, tá? Então, ó, consegui colocar a plaquinha na mão dele. Agora eu vou fazer a maquiagem no nosso coelhinho, para ele ficar mais saudável. Vou fazer aqui na fuça. Às vezes me perguntam, Gorete, a maquiagem não sai com o tempo? Sim, ela pode sair, tá? Se você também quiser pegar uma tinta de tecido rosinha, bem clarinho, também pode esfumaçar, né? Como eu fiz ali com a plaquinha, você pode também esfumaçar e fazer com a tinta, tá? Se você, né, que não quer que saia. Mas, assim, com o tempo, né, ela vai saindo, porque vai pegando claridade e tudo, mas demora também. Fiz aqui nas orelhinhas, gosto de passar assim nas costurinhas, né, também, aqui nas mãozinhas também. Coelhinho bem bonitinho para fazer a decoração da porta, né. Aqui no olhinho eu vou fazer a sobrancelha dele, deixa eu só pegar uma caneta. Então eu vou fazer aqui, ó, também é opcional. Se você quiser fazer também com a linha, também pode fazer com a linha. Eu só vou fazer aqui assim, ó. Quer colocar uns bigodinhos? Coloca uns bigodinhos também, tá? Então, assim, fica a gosto de vocês, tá? Vocês podem fazer desse molde aqui muitos modelinhos diferentes. Pode colocar aqui na mãozinha dele outros detalhes, corações, ovinhos, né? A ideia é essa aqui. Mas vocês podem fazer muitos outros, né, enfeites com o mesmo molde. Ficou bem bonito, né? E terminamos a nossa aula de hoje com esse resultado lindo. Essa peça ficou muito bonita, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, curtam e comentem. Eu quero mostrar aqui para vocês também que eu fiz
essa outra peça aqui, ó, com uma pelúcia, e ele tá segurando uma guirlandinha. Também ficou muito linda. Essa aqui também eu fiz um pouquinho mais escuro, ele também tá segurando uma guirlandinha. Então, com esse molde, vocês podem fazer muitas peças bonitas. Muito obrigada por assistir a aula e até a próxima aula. Um abraço!